Olá, seguimos aqui no nosso Congresso Brasileiro de Entomologia e agora para a gente falar sobre o uso de micro-organismos no controle de pragas. E para isso a gente traz aqui dois convidados muito especiais. Estou recebendo novamente Ítalo Della Libera, ele que é professor da Exalc USP. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Renata. Prazer estar aqui de novo. Chegamos correndo para chegar aqui, mas estamos preparados. Com certeza, dentro dessa atmosfera tão importante que une academia, ciência, pesquisa, que é o Congresso Brasileiro de Entomologia, aqui realizado em Uberlândia, Minas Gerais. E estou recebendo também ele que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Fernando Valicente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar aqui de dois temas, porque eu estou aqui com dois papas, já me informaram, entendeu? Então, do vírus e bactérias e dos fungos, então, eles vão contar tudo que vem acontecendo em nível de pesquisa, de ciência, de dados e de desafios, o que veio pela frente também. Então, quando a gente traz do uso do controle biológico, a Embrapa, a gente sabe que tem uma ciência muito forte, respaldada aí por trás de todo o conhecimento que a gente vem enfrentando e, claro, dentro de grandes culturas, né, como a gente coloca o milho, por exemplo, e hoje o milho sendo o Brasil número 1 em exportação, ultrapassamos aí os Estados Unidos, o que a gente tem, por exemplo, de escalabilidade com o uso dos biológicos hoje? O que você tem acompanhado e tem visto em nível de Embrapa? O que eu percebo é que a Embrapa tem hoje todo o cuidado necessário com as coleções desses organismos multifuncionais em várias unidades da Embrapa do Brasil. Embrapa Soja, Agrobiologia no milho e sorgo, né? Goiânia no arroz e feijão. Então, na nossa unidade, na Embrapa Milho e Sorgo, nós temos 11 mil acessos. Desses 11 mil, 4.600 são bacilos turingienses. E o restante você só pesquisa, que é solubilizador de fósforo, potássio, tem produto no mercado, você tem várias utilidades, estresse hídrico, promotores de crescimento. Então, eu acho que a pesquisa hoje com micro, ela expandiu. Expandiu muito e a Embrapa Milho e Sorgo tem uma dessas maiores coleções daí do Brasil. Excelente. Daqui a pouco a gente vai falar também por que é importante ter todo esse conhecimento e essa coleção, e colocando aqui também, não tão distante, Exalc USP, referência que a gente sabe, e na questão dos fungos, o que vocês têm visto e têm observado, hein, professor? Bom, Renata, a gente tem aproveitado esse boom, esse momento que hoje a gente passa, essa mudança, né, de paradigma, transição ecológica, né, de uma agricultura cada vez baseada em mais produtos biológicos, mais estratégia sustentável, né? Como academia, como universidade, né? A gente também tem uma coleção grande, nós temos uma equipe só para prospecção, para atender demandas, né? A gente tem hoje já um portfólio relativamente grande, né, de produtos, mas em termos de espécies, de strains, ainda muito pobre, né? A gente explora muito pouco a nossa biodiversidade para gerar novos produtos. Então, a gente está investindo nisso, especialmente naqueles campos que foram negligenciados no passado, né? Então, hoje a gente usa o que é mais fácil, quando você fala em escalabilidade, né, é muito mais fácil você pegar um bacilo turingiense ou uma bactéria do que muitos outros organismos que nós temos aqui, porque ele tem shelf life, né, de prateleira, a produção já é dominada, a formulação sobrevive mais fácil, uma substância concentrada, tendo água. Quando você parte para os fungos, você tem desafios muito grandes. Então, a gente tem alguns fungos que a gente trabalha em desenvolvimento, dentro do Spark Bio, com potencial incrível. Mas aí, na hora da escalabilidade, a gente não domina ainda todo o espaço. A gente tem avançado bastante, mas alguns micro-organismos, na fase final que você chega, você tem problemas, tá, de conseguir fazer isso em larga escala. Tá? No processo tradicional de produção, de fermentação sólida, aí você muda para líquido, a líquida tem custo também descartável. Ou seja, a academia tem sido protagonista nessa mudança, né, desse cenário. Diferentemente dos químicos, que estão baseados em grandes multinacionais, com toda a tecnologia sendo desenvolvida fora do país, o biológico, realmente, nós, né, como universidade, como Embrapa, como Centro de Estudo Biológico, é quem tem provido para as empresas, a indústria nacional,
micro-organismos, tecnologias, e a gente precisa continuar sendo protagonista, né? Como é que nós vamos fazer isso? Tem que investir. Então, no meio do Congresso de Entomologia, justamente para mostrar, né, as possibilidades, as áreas, né, para que outros, né, pessoas, estudantes principalmente, sejam atraídos a entrar e ajudar, né, nessa grande mudança que a gente tem em transição ecológica. Né? É excelente, claro. Eu só queria Diga lá. para pegar o gancho. Uhum. Eu estava pensando por que hoje a gente tem essa parte do micro, né, por exemplo, de bioinsumos, ou que sejam biopesticidas, né, vírus, fungos, bactérias, como o Ítalo sabe, é que hoje a gente também, depois de trabalhar muito tempo com isso, a gente tem começo, meio e fim. A gente sabe que a gente sobrevive de amostragem, isolamento, prospecção. Você tem um meio, que é a produção, depois a escala piloto, e depois você tem uma formulação meio que seja básica. Há 20 anos atrás, a gente tinha começo e mal meio. Hoje a gente tem todo o pipeline de desenvolvimento. Mesmo que a gente não tenha muito conhecimento, como no caso dele, ou com tal fungo, ou com determinada bactéria, mas você tem alguma coisa na sua cabeça que você pode tentar começo, meio e fim. Você tem um ponto. Antigamente a gente não tinha. E eu acho que isso facilitou o contato da pesquisa com a indústria em termos de produção e escalabilidade. Isso é um ponto muito importante, porque a partir desse momento que quando você coloca que a pesquisa hoje ela faz toda a diferença, que o conhecimento tem vindo a partir, digamos assim, do sistema público em parceria com o sistema privado, então a gente vê que hoje a gente já avançou muito, e aí um dos grandes exemplos disso é o Spark Bio, por exemplo, onde você consegue unir a academia, a ciência, junto à empresa, à companhia privada. Isso é um modelo que, na sua avaliação, por exemplo, Ítalo, pode render ainda mais frutos, dado que a gente tem visto com a Spark Bio? Tenho certeza. Seguindo essa linha de raciocínio, o que é assim, a maioria das empresas que começaram, empresas nacionais, pequeno, médio porte, né, investir em controle biológico, o grande desafio era onde buscar o P&D, esse desenvolvimento. Tá? Você fala, multinacionais têm lá, né, fora do país, grandes laboratórios de investimento, milionários, talvez bilionários. Quando você pega uma indústria nacional começando, você tem essa dificuldade. Então a academia foi muito importante nesse ponto. Né? Exceto a Cooper, tinha algumas poucas outras empresas que já têm um P&D, né, relativamente grande, né? É muito difícil para ela fazer desenvolvimento, imaginando que nós temos fungos, bactérias, nematóides, são áreas completamente diferentes, exige uma expertise muito diferente. Se montar um P&D, né, não é algo simples, a gente consegue fazer dentro da universidade, com estudantes, com recursos de fomento, com subvenção, então isso é extremamente importante. Outro lado importante é que a indústria, estando junto no desenvolvimento, a chance das coisas se darem certo é muito maior. Os trabalhos dentro da universidade, normalmente a universidade sempre fez isso, em terreno baixo. Nível da tecnológica, que é a fase de risco, onde boa parte das tecnologias não avança, porque você tem, né, uma ideia, um teste de conceito, você não passa para uma fase, já a próxima fase pré-comercial. Tá? Com a indústria junto, e a gente discute muito isso dentro do Spark Bio, a gente tem várias alternativas, por exemplo, ao controle de uma doença, para o controle de uma praga. Mas tem uma questão de marketing, tem uma questão que é comercial, tem uma questão que é escala de produção, a questão da fábrica, né? Da manufatura, dos equipamentos. Então, de repente, a empresa, para eu produzir esse organismo aqui, eu vou ter que fazer uma fábrica nova. Não está hoje dentro do nosso pensamento. Né? Então a gente direciona as coisas em função de muito do que está acontecendo, da viabilidade das tecnologias. Então, assim, eu acho que isso é uma parceria que é de sucesso. Por quê? Porque a gente começa a entrar dentro de fases do desenvolvimento, né, que a universidade não fazia. A maior parte hoje dos acadêmicos consegue fazer na escala, né, de laboratório, de bancada. Quando pensa na fase de pilotar, né, de fazer uma formulação, né, o custo de informação, né, são coisas às vezes que estão totalmente fora do conhecimento da maioria dos cientistas hoje no Brasil. Essas parcerias, né, o Anicente tem muitas parcerias também
no desenvolvimento, ela faz mudar o mindset dentro da instituição acadêmica. Então, acho que a parceria é vitoriosa nesse sentido, né? Ganha a empresa, ganha a área acadêmica. E aí, para atender quem mais precisa, que é o produtor rural, né? Que é o trabalho ali em campo. Como é que vem, nesse sentido aqui do nosso diálogo, também a parceria da Embrapa, como é que ela vem fomentando mais esse quesito, né? Parceria público-privada e de levar realmente toda essa função que é ali, de fato, no campo, na lavoura, na produção, no cultivo. O que a gente tenta fazer, que a gente começou em 2017, 2018, quando a gente começou a implementar os primeiros contratos públicos-privados, aí vários produtos biológicos à base de bacrovírus e BT foram registrados por empresas privadas. A Embrapa não registra. Uhum. Ela dá o direito de registro e a formulação é da empresa e tudo mais e tal. Então ela coloca para venda no Brasil inteiro, onde ela acha que ela tem, né, o foco dela de venda. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que completa, né, é fungo com bactéria, por exemplo, porque você tem modo de ação diferente aí. Sim. Então todo mundo chega, né, quando chega para ele, começa a perguntar assim: se tudo fosse uma lagarta, para mim, com baculovírus e com BT seria mais fácil, porque ela mastiga. Uhum. No caso, o pessoal já começa: mas você tem a cigarrinha, você tem percevejo, aí você tem, no caso, os fungos sobressaem e levam vantagem dessa atuação no campo. Então, mas o que eu acho que o produtor hoje tem à disposição no mercado, vários produtos para várias pragas, em que ele pode fazer controle biológico na propriedade, se bem posicionado, quase que do começo ao fim da cultura. Entendeu? E a Embrapa, ela faz, a gente tem, por exemplo, né, campos experimentais fora da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, onde a gente planta todo ano, 2 vezes por ano. São 2 experimentos grandes, com só produto biológico que a gente desenvolveu, ou a indústria manda para a gente o produto comercial baseado no ativo da gente, e a gente desenvolve formulação própria, e a gente também faz preparação a campo. Então, são produtos com 13, 14 tratamentos, onde a gente usa somente biológico, durante o mês inteiro. Muito importante falar isso, porque é o que eu já escutei aqui de alguns especialistas, né? Hoje em dia, biológico sempre, e aí o defensivo quando há necessidade. Isso eu achei sensacional, porque é uma nova linha de pensamento, é o que a gente já vem tendo comprovações científicas e resultados, e produtividade, que no fim das contas realmente é o que interessa, né? Nessa agricultura mais regenerativa. E aí, por exemplo, trazendo também para chegar pesquisador num organismo, em algo que realmente é eficiente. Como é que funciona esse processo dentro da Embrapa, né? Porque às vezes será que esse organismo ele vai ser, de fato, vai combater aquela praga? Como é que funciona para chegar nesse resultado? No caso de baculovírus, lá nos anos 80 nós coletávamos, amostrávamos lagartas praticamente em várias regiões produtoras. Aí tinha parasitoides, tinha isso, aquilo. A gente, taxonomista, era difícil, então a gente demorava 6, não tinha internet para comparação, tá? Mas aí a gente nós conseguimos especialistas e tal, e publicamos o trabalho. Mas o que morreu com sintoma do vírus, a gente pode congelar. E depois a gente tem vários testes que você pode fazer com lagartas sadias e verificar, né, se o sintoma se repete e tudo mais, sim, até a purificação e etc. No caso de BT, a gente ela ocorre em vários ambientes, né? Desde solo, água, inseto morto, tronco de árvore, teia de aranha. Então a gente começa a fazer a coleta, né, e tem 32 anos. E aí a gente foi fazer isolamento, com microscópio apropriado e tudo mais, e você vai tentando. Na época, o objetivo era matar a lagarta do cartucho, que era a principal praga do milho, que ataca mais de 200 culturas. Só que, de repente, a gente foi estocando tudo. Como o professor Lúcio também deve estocar os fungos, porque não mata tal praga hoje, mas pode matar tal praga amanhã. E a necessidade foi crescendo.
Aí tem lagarta falsa medideira, da soja que está atacando o algodão. Aí você tem, por exemplo, Helicobacter parmigiana, que entrou em 2012, 2013. Aí você foi o que mexeu realmente com... Aí você vai, então, em Embrapa do Sul, hoje tem uma soloteca. A gente conseguiu, eu resgatei praticamente todas as amostras que coletamos desde 1992, etiquetamos e montamos uma biblioteca de solos. Né? Então, quem precisa vai nessa soloteca, retira 1 grama, né? Tem o local, tem a especificação, tem a coordenada, tudo registrado, e aí ela pode fazer isolamento de outras bactérias ou de solubilizadores de fungo. Pode tentar, fungo acho que não vai encontrar, mas pode tentar encontrar outros micro-organismos. Então a gente também tem uma soloteca para prover esse material para pesquisa. Excelente. Que é toda a parte histórica, né? Que eu imagino que a Exalc também trabalha muito com isso. Como é que funciona por lá, professor? A gente tem conhecimento que vem de uma bagagem, né? Mas a gente estudou quantos anos, mestrado, doutorado, para saber. Você imagina, todo indivíduo tem quantas viroses nós queremos, quantas viroses cada inseto tem. Abelhas deve ter mais de 20, que pelo menos era o que eu tinha nas minhas aulas, quando eu dava a parte de vírus. Né? Como é que vai escolhe um vírus para trabalhar? A gente já sabe mais ou menos, né? Por exemplo, o baculovírus é porque é um vírus que tem capa proteica, que tem envelope, que sobrevive. E é um vírus só de invertebrados. Não ocorre em vertebrados. Tem os poxvírus que infectam insetos, também tem uma estrutura interessante dessa. São vírus que estão dentro de grupos que são problemáticos. Tem varíola, né? Ou seja, são vírus que a gente não trabalha. Por quê? Por causa do risco. Não que eles não tenham potencial, mas no momento, talvez pelo conhecimento, futuramente, talvez a gente fale assim, não, mas tem esse grupo do poxvírus que é só de inseto, que talvez não vai ter mutação. Então é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente trabalha com os grupos que são bastante consolidados, conhecidos, em termos de segurança, de análise de risco. Né? São grupos muito, a gente fala em Bovéria, Metarrhizo, Cordyceps, são vírus que vêm sendo usados há décadas, em larga escala, então a gente conhece muito. Quando você entra em outros grupos, né? E, por exemplo, falando aí das bactérias, pseudomonas, cromobactérias, são grupos que existem algumas espécies que podem ser problemáticas. Então, a gente precisa ter talvez um pouco mais de informação para a gente colocar produtos no mercado. Né? Então, a gente tem muito falando desses grupos, porque alguns desses grupos hoje já estão sendo produzidos no farm, tem grupos que estão sendo prospectados. No congresso você vai ver algumas apresentações. Tem um potencial interessante, mas a gente tem talvez alguns passos um pouco mais largos para chegar e transformar isso em produto. Né? Por quê? Porque a nossa bagagem sobre esse micro-organismo é mais grande. Então, assim, hoje a gente tem equipes de prospecção tentando, né, por exemplo, a gente tem um banco de metarrhizo, hoje a gente tem mais de 2.500 acessos diferentes isolados de metarrhizo. Uma diversidade extremamente grande. Né? No Brasil, assim, tem dados que a gente pegou lá na região de Piracicaba, num experimento, a gente pegou 300 isolados numa única área de câncer, 150. Era coisas diferentes, era uma plot diferente, usando um marcador de microsatélite. Então, é uma diversidade absurda. A gente está explorando isso? Não. Você vai olhar os produtos, tem mais de 100 produtos à base de metarrhizo, todos são metarrhizo anisópilo, né, só essa espécie, e todos de um único clado, filogeneticamente, né, separado de metarrhizo anisópilo. E é o menos comum na natureza. Né? A gente encontra metarrhizo roberti, uma espécie nova, nós escrevemos que é o rambra, é muito mais comum no solo brasileiro do que essa. Por que eles estão fazendo solo? Aí a gente começa a estudar. Esses fungos têm uma vida no solo e com a planta muito mais antiga do que o inseto. Será que não dá para explorar isso? Então hoje a gente está transformando isso em inoculante, em outras propostas, porque é muito seguro. A gente está vendo os resultados, a multifuncionalidade deles para o ambiente, tentando explorar essa multifuncionalidade do ponto de vista de poder produzir e transformar isso em tudo. Sim. É isso que a gente faz. Você não foi o primeiro a falar dessa questão assim de, digamos, apesar de estarmos avançados, a gente tem muito a explorar e a investigar. Já estamos engatinhando ainda na questão dos biológicos. Como é que a gente faz, pesquisador, para fazer com que essas novas gerações, e aqui a gente está num ambiente onde tem muitos mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos aqui, toda essa academia em volta, né, muitos estudantes sedentos por esse conhecimento, para que
eles consigam abraçar tudo que já foi feito até agora e avançar ainda mais. Lembrando que a gente vai ter inteligência artificial, que já é uma realidade, e tudo isso que vem acontecendo em nível de tecnologia e inovação. Eu acho que a saída para a maioria, como ele falou de alguns grupos, o que eu tenho visto é edição gênica. A edição gênica você realmente pode contornar e não é. Você pode fazer uma edição gênica e gerar um não transgênico. Então você está tranquilo com relação a isso. Algum gene que possa causar expressão a proteína, que pode ser daninha, etc, etc, etc. Mas o que eu acho é estudar. É o que a gente faz até hoje, é estudar. E o conhecimento da gente é muito limitado. Né? Então, por exemplo, quando você começa a entrar eu não trabalho com fungo, mas assim, a gente já teve projeto junto, eles exploraram fungo e bactéria do mesmo solo. Mas o que você tem que fazer? Estudar e você vê que aí quando você tenta descobrir alguma coisa, como ele viu que tem mais um tipo de fungo no solo do que outro, aí você se sente, você fala, deixa eu estudar isso aqui. Aí você vai ver que tem descrição, tem. Mas a gente tem o quê? Um conhecimento muito limitado e tem que ter mais gente trabalhando com isso, que seja interessado e que fala assim, eu penso assim, eu vou pegar essa amostra, isso aqui vai me gerar um produto no final. Você tem uma pesquisa intermediária, mas o foco é gerar o produto. Porque senão você fica, eu acho, para mim, que a gente esteve em congresso junto, eu gostei quando eu falei, até comentei com ele que eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, uma inglesa, falando assim que tem gente que fica muito à parte de bioquímica, disso, molecular, e a gente também faz molecular, eu acho importante. Quando ele falou, usa RNA para existir e tal, mas você quer saber como é que se incorpora isso tudo no campo. Como é que você faz o resultado. É o resultado. Por isso que a gente está no experimento. Bem de campo tem uma parte bem molecular. Ela te adianta, mas a parte de campo é importante também. Que é, de fato, ali tudo que vocês estudaram e ser aplicado realmente e trazer o resultado. Agora, a gente tem que estudar e tem que ter mais gente estudando. E não pensar, para pessoas mais novas, achar que ele vai pegar um founder de uma empresa e vai aprender tudo que está ali. Cada fungo é um fungo, você pode ver que existem mistura de produto, né, no mesmo saquinho, está lá, Betarrício, por exemplo, seca tal, é porque tem diferenças, tem respostas diferentes. São produzidos separadamente, tá? Mas a pessoa tem que estudar, isso aí não tem saída. É o conhecimento que transforma e que vai trazendo esse repertório, essa bagagem. Isso tem acontecido. Como é que você tem visto isso na Exalc, Ítalo, esse movimento por parte mesmo dos estudantes com o crescimento dos bioinsumos, essa explosão que há no Brasil e no mundo, e a gente fala muito em agricultura regenerativa hoje? Você apropriou de parte do meu discurso, viu? Não, acho que é super estimulante você estar nesse ambiente, né? No discurso eu falo a parte de que a gente só está engateando no controle biológico, por mais que o controle biológico inundativo, né? Já tem mais de 100 anos que se faz isso. E o Brasil, desde a década de 70, né, vem usando, né, alguns grandes programas aí. Mas por que a gente só está começando? Porque tudo depende de grandes investimentos e muitos dos avanços eles são em saltos, né? Não é uma coisa muito linear, né? Então, você tem grupos, você fala assim, não, mas a gente no passado usava lá vírus, o pessoal produzia no campo, na própria lagarta, no cerava. Hoje você tem, biofábricas totalmente automatizadas para fazer isso, né? Grandes investimentos. Fungos, né? Você produzia fungo de arroz, né? Com um sistema extremamente artesanal, muita mão de obra, né? Hoje começa a ter, isso está falando só na parte de produção, você começa a ter automação de processos, você começa a ter... E assim, a gente tem possibilidades muito grandes de mudar isso para um sistema totalmente diferente. Em vez de eu estar fermentando um fungo no arroz, fazer isso de forma líquida, tá? Eu tenho a opção de resolver problemas sérios, né, de shelf life, por exemplo, de período de prateleira muito curto, encapsulando com microencapsulação, usando as nanotecnologias, né? Na verdade não é nano para microorganismo, mas você usar polímeros. Você pega na parte de formulação que o Valicente está falando, tudo foi feito para química. Quer dizer, todos os coformulantes, os ingredientes que a gente usa são feitos, que vieram da indústria química.
Hoje nós passamos a ter a possibilidade de usar coisas que são mais sustentáveis, de química verde, ou produtos que são mais aceitáveis, que são usados, por exemplo, na indústria alimentícia ou farmacêutica, né? A gente começou a olhar para o biológico de outra forma. Por quê? Porque a gente sempre pensa no biológico para substituir o químico, ou usar o paradigma de químico. Não chega num ponto que você passa a ter investimento, você passa a ter competências maiores, né? E linhas de pesquisa. O grande problema que eu acho na ciência brasileira, mas no mundo também isso acontece, é que você não tem continuidade de programas, né? Ora você tem bastante investimento, essas áreas são prioritárias, né? A gente era meio idealista em trabalhar no passado. Né? Vocês pegaram muita resistência, de fato, imagina. No começo da carreira, eu busquei curso de empresa para financiar os projetos. Tendo aquele dinheiro pingadinho do CNPq, da CAPES. Então, assim, os avanços que você tem, quer dizer, hoje a gente usa equipamentos que custam muito caro. Como é que a gente podia ter um equipamento desse no passado? Era difícil. Hoje você passa a ter incentivos maiores. Então, por que está começando, as coisas estão começando? Porque a gente passa a ter condições hoje de ter essas parcerias público-privadas, a gente passa a ter condições de fazer desenvolvimento, talvez, de muito mais risco. Aí você perguntou a questão de como é que isso está afetando, né, essa nova geração. Né? É claro que quem sabe o que está acontecendo, está acompanhando, vê isso uma grande oportunidade. Então, realmente, tem muita gente entrando. Né? Por um lado é bom, porque você começa a ter mais pessoas. Também tem muito oportunista, né, que a gente tem que, muitas vezes, separar, né, tem uma pessoa que está tentando... Tem muitos dos avanços que estão sendo feitos, não tem base científica, e a gente precisa de mais gente com base científica para atuar nas empresas, nas universidades, em todas as etapas. Né? Mas o momento, para quem está começando a carreira, para quem está, né, acompanhando esse desenvolvimento, é muito bom. Tá? E a gente precisa de mais gente, né? Precisa estimular as pessoas, né, a investir mais nessa área. Pelo menos uma coisa ficou mais normal, né? Que é o que ele falou, que é a convivência de quem está vindo para, mesmo para a graduação ou pós-graduação, ele trata do produto ou esses micro-organismos como uma coisa mais normal. Porque quando a gente começou a trabalhar, eu comecei antes dele, bem mais velho, mas assim, isso não era comum, você era muito idealista. Eram os bichos grilos, né? Na linguagem, assim, digamos, não é? Até o próprio Gustavo, que é o diretor da Copert, ele falou isso em um Biotalks. Renato, eu era o bicho grilo da universidade, né? Ele que veio já... Porque é uma questão muito idealista. Então, até a gente perguntar para a gente, já fechando aqui. E hoje, vendo todo esse avanço, tudo que está acontecendo em nível até, que a gente sempre comenta de empresas até mais tradicionais, sempre nos defensivos e abrindo também uma linha importante de P&D e de realmente investimento nos bioinsumos. Como é que passa um filme na cabeça? Sim. Qual é esse filme? No meu caso, eu lembro quando eu tinha 23 anos, saindo para coletar inseto, fazer amostragem. Aí não tinha nada escrito, então eu determinava como seria feita a amostragem. As áreas regionais onde tinha produção de milho, no meu caso, né, para fazer coleta de insetos, essas amostragens, e tentar conversar com o estatístico na época o que seria estatisticamente aceito para você publicar. Mas eu não tinha a mínima ideia do que seria conseguir ali. Então esse tipo de passa um filme, porque eu acho que tem muita gente que já pega o banco pronto quando vai lá para o professor Ítalo, você vai lá, pega a coisa, tem um fundo tal, tem tal coisa, foi coletado. Ele pode ter um grupo de prospecção, mas tem gente que não tem ideia da dificuldade que é. Eu já estive em congresso e tinha gente que come tanto gênio que não sabia que o BT era um inseto do solo. O bacio de turismo ele podia ocorrer ali no solo, em tronco de árvore, resíduo de grãos. Aí teve uma discussão no final e o pessoal pegou o fio. Aí eu tinha apresentado, né, onde a gente já tinha conseguido mais. Mas isso é um conhecimento acumulado. Então tem gente que chega na universidade ou na Embrapa e encontra o banco pronto. Mas passa um filme, porque isso foi a duras penas que a gente aprendeu que como conservar, né, como é que você vai fazer para levar esse material adiante, para pegar outros insetos, ter um controle, porque nem tudo atua contra tudo.
Então você tem que estocar, você tem que ter base, você tem que ter metodologia, você tem que registrar isso no sistema, etc. Sim, é o processo regulatório também, que é tão importante. Né? E para você, Ítalo, qual que é o filme que passa para você, vendo tudo isso acontecendo hoje? Eu comecei minha carreira trabalhando com pesquisa básica, um grupo que você não vê, estamos dizendo como futurários, um grupo de fundos, fantástico. Assim, o papel deles, né, na regulação de pragas na natureza é impressionante. Mas nem eles se transformaram em produtos até o momento. Né? Quem sabe no futuro nós vamos ter produtos à base desse grupo. Eu trabalhava com mandioca, trabalhei em Embrapa durante quase 7 anos, 2 Embrapas, com pesquisa participativa, pequeno produtor, para resolver um problema, na verdade, na África. Tem um problema de uma praga levada para a África. Ou seja, a pesquisa vai voltar para resolver um problema, mas é com um grupo muito específico, eu trabalhei muitos anos com um grupo muito específico. Esse movimento todo me deu a oportunidade, e acho que talvez seja uma questão de aceitar os desafios, né, e aproveitar as oportunidades, que eu comecei a investir. E cada vez trabalhar, ampliar um pouco mais grupos, até para formar mais pessoas. Tem várias áreas que a gente trabalha hoje que não tem ninguém trabalhando no Brasil. Não tem um especialista em microsporídeo, hoje dentro do Fitorais, esse grupo de fundos, não tem ninguém trabalhando. Então, assim, tem muitas áreas no Brasil que estão totalmente negligenciadas. E, assim, como é que os avanços científicos vão surgir se não tem ninguém pesquisando isso? Então, o que eu tenho feito é tentar, cada vez, formar mais gente para trabalhar nessas linhas, né? Através da pós-graduação, nós temos já uma capacidade grande, né, hoje de ter uma formação de pessoal. Então, assim, o que eu acho, assim, que eu vejo no filme é que se isso tivesse acontecido antes, seria até melhor, né? A gente teria essa capacidade de recurso, mas a gente tem que aproveitar o momento, né? Eu acho que o momento, assim, ele é brilhante, né? O futuro do controle biológico é brilhante, desde que você esteja preparado para enfrentar os desafios, saber do risco e investir, né? Claro que não é fácil também. Então, rapidamente, acho que esse é o filme que se passa. Muito bom. Para a gente fechar aqui, de fato, eu sempre peço uma mensagem para os nossos convidados. Qual é a mensagem que fica dentro do Congresso Brasileiro de Entomologia, vindo, né, de uma grande experiência realmente de vírus, bactérias e mostrando tudo o que está acontecendo aqui no Congresso Brasileiro de Entomologia? Então, Valicente, nos diga. Bom, eu acho que o que fica é mais controle biológico, mais controle microbiano, né, que é o que eu espero, né, até porque é o meu trabalho, eu nunca trabalhei com nada além disso, acho que eu também não tenho nada de nada fora do controle microbiano, e que sempre se tenha, né, como se diz, investimentos e uma propagação desse movimento de controle microbiano no campo, que eu acho assim, importante. A pessoa ter consciência de parâmetros que a gente sempre fala, de parâmetros de aplicação, de posicionamento, a pessoa se interessar, porque quando dá certo é muito importante para a gente também, né? Então que se tenha sempre isso sendo falado, discutido. Muito bom. Você, Dela Libra? A mensagem é seguindo nessa linha de raciocínio. Nós estamos dentro do Congresso de Entomologia, a grande maioria que são estudantes. Eu participei desse congresso, eu estou em controle biológico há 37 anos. Né? Eu participei desse congresso desde o início. 29 anos e a gente está na 29ª edição agora desse congresso, muito tempo. E eu lembro de vir e ver os estandes, só tinha empresa de química, só que pessoa aqui, depois você olha aqui em volta, sim, só tem biológico, praticamente. Né? Então, as pessoas têm que estar preparadas para entender que nós estamos numa fase de transição, isso não tem volta, né? E que existe muita oportunidade, e a questão de você realmente investir, se qualificar, se capacitar, assistindo as palestras, escolhendo uma área prioritária, vendo áreas que têm talvez um potencial grande, mas não estão sendo exploradas. Essa é a mensagem. Eu acho que as pessoas deveriam estar olhando isso até com um olhar a gente tem que incentivar muito o empreendedorismo,
Né? Hoje, a principal temática da universidade é inovação e empreendedorismo. A gente precisa de ter um mercado, assim, quanto mais diversificado for o portfólio de produtos para o produtor, a gente vai ter cada vez mais retorno para a sociedade, e é isso que a gente nosso objetivo, né? Transformar o conhecimento científico e inovação em coisas importantes que tragam benefícios para a sociedade, que investe no que a gente faz. Excelente, muito bom então ter a presença de vocês aqui, grandes referências tanto em Embrapa quanto Exalc e USP. E para você que nos viu ou nos ouviu de qualquer lugar, seja sempre muito bem-vindo. E nós aqui seguimos direto do Congresso Brasileiro de Entomologia, edição 2024, cujo tema é sustentabilidade e a biodiversidade dos insetos. Então, continue nos acompanhando.